tem uma palavra só que me define, e a palavra é servo. Servo do Senhor Jesus, nada mais do que isso. Certa ocasião, eu fui apresentar um pregador lá na terceira igreja, onde eu era pastor. Hoje eu sou pastor emérito daquela igreja. E o homem era cheio de títulos, né? Ele era doutor, professor, escritor, membro de academia, e eu anotei tudo que eu pude anotar a respeito dele, e eu apresentei. Era um monte de coisas, não era pouca coisa não. Quando terminou, ele disse: eu quero saudar a igreja em meu nome, em nome de todos esses organismos que eu represento, mais esses e esses. Quer dizer, não serviu a minha apresentação, precisava de mais alguma coisa. Aí, o pastor emérito da nossa igreja era o Dr. Sete Ferraz. Eu bati no ombro do Dr. Sete e falei: esse cara aí, Deus vai me dar a chance de eu dizer alguma coisa para ele ainda. E aconteceu, uma nova oportunidade de eu apresentá-lo. Eu disse: está aqui fulano de tal, é um homem muito preparado intelectualmente, é de vida acadêmica, etc., representa várias instituições, mas hoje ele não veio aqui porque ele é isso daí. Ele veio porque ele é servo e é o pregador da palavra de Deus. Aí ele só saudou a igreja. O doutor Sete, na hora, pegou no meu braço e disse assim: bem que você me avisou, né? Falei: reverendo, eu costumo dizer que o Senhor Jesus não me deixa a pé. Sempre vai me dar oportunidade para que eu possa me colocar. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Sou um aprendiz da palavra, tenho muito que aprender. Acho que, como todos nós, eu defino a palavra numa expressão do reverendo Miguel Riso Júnior, quando escreveu um livro não muito grande, mas de bom conteúdo, Só Ela, ou Ela Só, falando da palavra de Deus. Todas as vezes que você abre a Bíblia, você está entrando numa floresta por um caminho que você tem passado. Mas a cada dia que você passa por esse caminho, você vê uma planta nova, uma folha nova, uma nova flor. E é assim com a palavra. Quantas vezes você já leu o Salmo 23? Tanto que você já o sabe de cor. Porém, sempre que alguém falar sobre o Salmo 23, trará uma nova lição e abrirá o nosso caminho, a nossa mente. Cantamos, professamos e falamos sobre fé. Eu quero conversar com os irmãos hoje, principalmente a respeito do primeiro versículo do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Não sei porque eu tenho uma forte tendência de dizer da carta de Paulo aos Hebreus. É porque convictamente eu acho que foi ele que escreveu. Porém, ele é de autoria anônima, né? Uma coisa é certa, foi o Espírito Santo, porque é ele que escreveu toda a Escritura Sagrada. Então eu quero falar aqui sobre esse versículo, porque ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então eu quero falar sobre quais são os fatos que nós não vemos, ou seja, em que consiste realmente a nossa fé.
fala dos fatos que nós esperamos. O que eu espero? De que fatos eu tenho convicção? Ou qual é o conteúdo da minha fé? Quais são esses fatos que eu não vejo, mas tenho absoluta convicção de que se cumpram e de que se cumprirão, e pelos quais eu espero? Noutras palavras, qual é a nossa esperança? O que é que eu espero? Queria dizer o seguinte: se alguém chegar para você agora e falar, você cantou bastante sobre fé, o que é a sua fé? Como é que você define a sua fé? Eu vejo há bastante tempo esse versículo aí. Eu tenho uma definição bem simplória de fé. Fé é a confiança naquilo que você acredita acerca de Deus. Fé é a confiança naquilo que você acredita acerca de Deus. Então, o primeiro fato que eu tenho para mencionar para uma pessoa e que define a minha fé é a salvação, é a convicção, é a certeza de vida eterna. Essa é a promessa de Deus e é o que eu encontro na sua palavra, como nós vamos ver aqui em alguns textos. Mas eu tenho que dizer para alguém, a minha fé, e com letra maiúscula, consiste na certeza, na convicção que eu tenho, que a graça de Deus me separou para a vida eterna. Esse é o primeiro fato. Vejamos aí. João diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá, tem, já é possuidor, já tomou posse dela. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ele estava fazendo uma exposição de quem ele era. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, abrindo um parênteses aqui, de vez em quando eu quando ouço um pregador falar isso, eu dou um cutucão. Ele fala assim, lá em Eclesiastes, lá não sei, não, está aqui, a Bíblia está na nossa frente, né? Aqui em Eclesiastes, aqui em Romanos 10, de 8 a 10, diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Certa ocasião, eu estava morando lá na Estância Palavra da Vida, onde tivemos uma casa por exatos 30 anos. E eu tinha um vizinho que morava bem à frente, morava um crente que era alemão. Tinha lutado na Segunda Grande Guerra Mundial. Logo à esquerda, na minha frente, a casa dessas pessoas. Eles eram católicos, mas de tendência espírita, de prática espírita. Quando nós chegamos na Palavra da Vida, irmãos, nós chegamos, e a maioria dos moradores são crentes em Jesus. Mas a única pessoa, o único casal que nos recebeu, indo à nossa casa, deixando lá uma garrafa de café, uma botija de água, porque nós estávamos chegando. E ainda ele disse assim, não posso ajudá-lo em nada, porque nós estamos saindo para a praia, mas sejam bem-vindos. Foram eles. E nós fizemos uma sólida amizade. E antes de eu me mudar, um outro vizinho nosso lá disse para ele, olha, quem vai mudar para essa casa aí é um cara muito legal, eu sou, meu. Ele falou assim, se é pastor, não quero conversa com ele. Então, o meu amigo me avisou disso, e eu orei, falei, Senhor,
não vou falar nada da palavra, nada acerca da minha fé, a não ser que ele me pergunte. Se ele me perguntar, ele vai abrir a brecha, e dela eu não saio. E foi assim. Cheguei uma noite, ele me ligou, viu a luz acesa, tal, né? Mais acesa. Aliás, a luz ficava acesa e eu chegava apagando. Aí ele me apelidou de Nonô Correia, não sei porquê. Daria para você vir aqui, está muito cansado, não daria para você vir aqui, porque quero conversar com você. Eu cheguei e falei, olha, eu estou tendo alucinações. Ele tinha uma hepatite, morreu em consequência disso. Então ele disse assim, e quando não havia purificação do sangue necessário, ele tinha alucinações, né? Ele precisava ir ao hospital, fazer um tratamento. Ele falou, estou tendo alucinações, não estou dormindo. Você podia orar para que Deus me dê uma boa noite de sono? Aí abriu a brecha. Falei, mas antes eu quero ler essa Bíblia que está aí na sua mesa. Posso ler? Pode. Aí eu abri a Bíblia, li, falei para ele do poder de Deus, de vencer o sobrenatural, porque o natural é conosco, o sobrenatural é com Deus. E orei com ele. No dia seguinte, quando eu cheguei, me ligou de novo. Disse, daria para você vir aqui novamente? Sim, vou dormir muito bem, quero que você ore de novo. Né? E assim foi. E há determinadas coisas, meus irmãos, não criticando ninguém, mas que são formatos que nós recebemos e que acabamos praticando e praticamos mal a pregação do Evangelho. Numa noite, quando voltei com ele, que ele tinha estado hospitalizado e me pediu para trazê-lo, quando ele teve alta, assim que ele chegou, um grupo que estava numa reunião lá de estudo, comunhão e oração, foi lá e eu ouvi quando o meu querido irmão lá falou para ele assim, o senhor precisa aceitar Jesus. Meu pai aceitou Jesus e morreu em paz. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia desse pregador aí. Né? E ele ficou com aquele negócio, né? O que é que aceitar Jesus? E uma quarta-feira, ele falou para mim, dá para você vir aqui? Fui lá, era quase toda noite isso. Aí então eu ouvi uma pergunta dele. Ele disse, o que é aceitar Jesus? Aí eu disse para ele assim, olha, eu vou deixar a Bíblia responder para você. Eu abri a Bíblia aqui em Romanos 10, e quando eu li, falei assim, você confessa que Jesus é seu Senhor? Quando você confessar isso, e aceitar isso, praticar isso na sua vida, você se colocar novamente debaixo do senhorio de Deus, que os nossos primeiros pais negaram, não quiseram, e você se coloca aí, você vai fazer as pazes com Deus, você vai viver novamente na comunhão com Deus. É isso que é aceitar Jesus. Bom, isso eu faço melhor que você. Se você fala em Jesus, eu nunca falo em Jesus, eu falo nosso Senhor Jesus. Não é? Quer dizer, eu tenho como Senhor da minha vida. Eu falei, então você declara que Jesus é Senhor da sua vida? Ele falou, declaro. Eu falei, isso é a salvação. E eu orei com ele. Sabe o que ele me disse depois? Eu disse, Mário, ele fazia um tratamento, ele e a esposa, com um psicólogo, Dr. Paternoster, que tinha uma casa na Palavra da Vida, ficava lá até quarta-feira, e na quarta-feira fazia o trabalho com eles, depois ele ia embora para São Paulo novamente. Eu fiz a mesma pergunta para o Paternoster. E você sabe o que ele fez? Ele abriu o texto exatamente aquilo que você leu para mim, e deu a mesma explicação para mim. Eu falei, porque essa é a verdade, José Carlos, essa é a verdade. E ele morreu no Senhor. Não é? Então, é essa a palavra de salvação, nisso consiste a minha fé.
E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas, diz João na sua primeira carta, eu vos escrevi, a vós os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, não que tereis, mas que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E 1 Pedro diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Portanto, aqui está o primeiro fato: eu estou salvo, não serei salvo. Eu estou salvo, eu estou separado para Deus e por Deus. O conteúdo da minha fé tem início nessa convicção. Então, quando você for dizer para alguém no que consiste a sua fé, esse é o primeiro fato que você tem que revelar para ele. É que no conteúdo da minha fé, a minha fé se compõe primeiramente da certeza que eu tenho de salvação. O segundo ponto é que eu espero, sendo salvo, eu espero e eu tenho a certeza, tenho a convicção de que tenho o cuidado de Deus. Ou seja, eu creio na providência de Deus. Quantas bênçãos da providência de Deus a gente tem? Não é isso? Sabe, nós cantamos o hino, quantas bênçãos, dize-as de uma vez, uma a uma, e verás com surpresa quanto Deus já fez. Nós não somos capazes de nomear. Certa vez, pastoreando a igreja de Imirim, do bairro Imirim, em São Paulo, eu desafiei a igreja a fazer uma oração comunitária, não é? Eu começaria, mas nós só iríamos agradecer, dizer a Deus, muito obrigado por acordar hoje, muito obrigado pelo café da manhã, né? Muito obrigado porque nessa semana o Senhor fez isso. Então, só agradecimento. E foi daqui, foi de lá, porque eu costumo dizer que quando o crente começa a orar, ele faz assim, 3, 4 sentenças de agradecimento e depois ele passa a ser pidonho, né? Começa a pedir, né? Não é capaz de orar, vai fazer oração de adoração. Ninguém consegue fazer uma oração de adoração sem começar pedindo, intercedendo para que Deus haja fazendo alguma coisa. E ela é só de exaltação a Deus por aquilo que Ele é, não é? Então foi lá atrás um senhor, já de certa idade, levantou e começou a orar assim. Falou: Senhor, o pastor não quer que eu ore, mas eu quero te pedir isso, te pedir aquilo, te pedir mais, exatamente porque ele não era capaz de contar as bênçãos uma a uma. Então, inerente à certeza de vida eterna, a palavra de Deus me assegura a convicção da providência divina, isto é, do cuidado de Deus, da convicção de que eu caminho na companhia de Deus, eu conto com os seus cuidados. O texto que tem dirigido a minha vida, eu já tive a oportunidade de dizer por essas bandas, é Isaías 45, 2 e 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, não é isso? Vou aplanar os caminhos,
eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, então, rompendo o inferno, Ele vai abrir o meu caminho. Não há porta que se feche diante daquele que é de Jesus, que é de Deus. É Ele quem abre as portas. Eu gosto dessa outra palavra também. E dar-te-ei das riquezas encobertas da minha glória, para que saibas que eu sou o Senhor, teu Deus, que te chama pelo teu nome. Promessa feita ao rei Ciro, para libertar Israel. Lá no Colégio Batista de Vila Mariana, eu tinha esse versículo bem no quadro branco lá, que era para eu lembrar, que era um grande desafio, né, que eu tive. Então, eu, certa altura, orei de manhã e falei: Senhor, isso o Senhor já fez, endireitou os caminhos. Eu estou esperando ansiosamente dos recursos da Tua glória, que o colégio precisava de dinheiro. Manda essa solução aí. E Deus mandou. E Deus mandou. Então, convicção de que eu não caminho sozinho. Sabe que a gente às vezes pensa que vem aqui para se encontrar com Deus, não é? Tanto é que às vezes nas nossas liturgias a gente põe oração de invocação e a gente se esquece do que Jesus falou: eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador, né? Aquele que o mundo não pode receber porque não o vê, né? Mas vós o conheceis. O mundo não conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque Ele está convosco e habita em vós. E Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, saí de casa com o Espírito Santo me guiando, porque Ele está sempre comigo. Cheguei aqui com o Espírito, Ele está aqui com cada um de nós. E essa é a convicção, Deus caminha conosco. Antes do evento do celular, às vezes eu conversava, né? Então um pastor me contou que ele me viu subindo a Rua da Consolação e eu estava falando sozinho. Eu falei: não, eu não falo sozinho, nem caminho sozinho. Você está Não, você estava sozinho, eu vou até falar com a fulana, que é a esposa. E quando a conversa foi mais para frente, eu falei: não, eu estava conversando com Deus, rapaz. Eu nunca fico sozinho, eu caminho com Deus, Deus caminha comigo. E quando eu converso, agora eu converso com Deus. Hoje não dá, né? Porque tem o celular, então o cara está falando no celular, né? Se eu botar o aparelhinho aqui e estiver falando com Deus, o cara nem está, né? O fone de ouvido, não, esse cara está falando no telefone, né? Não tem mais esse risco. Então é a convicção dos seus cuidados. Mateus diz lá: eis, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu não estou quando vocês vão me buscar. Mesmo que vocês não me invoquem, eu estou com vocês. É uma prerrogativa de Deus ser soberano na vida daquele que Ele elegeu para a salvação eterna. E nós somos eleitos. Então, Ele caminha conosco. Esse texto é mais longo, né? Eu vou resumir aqui. É quando no Sermão do Monte Ele diz: olha, preste atenção, a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Eu nunca vi um passarinho de biquinho aberto assim, esperando cair a semente. Ele vai em busca da semente. Deus dá, mas você vai lá buscar. Deus dá, Deus acompanha, mas Deus não abençoa vagabundo. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar porque o trabalho, primeiramente, é uma oportunidade para você servir a sociedade onde você está. Segundo, é para exercitar a sua capacidade de trabalhar, aquilo que Deus lhe dá. E para ter com o quê? Será que é com o quê viver? Quando o Paulo fala que aquele que roubava não roube mais, antes trabalha, ele fala o quê? Que é para ter com o que repartir com os outros. Muito mais do que o seu sustento.
para o seu sustento e para você ter, para estender a mão ao necessitado. Aí, ele fala da erva do campo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, que os gentios é que procuram todas as coisas, né? Mas ele fala também do lírio que não foi plantado. Contudo, Salomão, no esplendor da sua glória, não se vestiu como um deles, falando da beleza do lírio, né? A cabeça está meio ruim. E veja que interessante, o lugar onde o lírio cresce é um lodo de uma fedentina. Isso dá bem uma bela figura, que nós somos lírios num mundo corrompido e fedentino, né? Putrefado, um mundo que marcha para a morte eterna. É nesse lugar que nós mostramos a beleza de Cristo que há em nós, que a beleza de Cristo se veja em mim, né? E o salmo maior da nossa vida, quem é que não leu esse salmo? Quem é que não gosta desse salmo? Porque Davi, sendo pastor de ovelhas, faz uma comparação da vida dele nas mãos de Deus. Deus é o meu pastor. E ele diz aqui, o Senhor, quer dizer, aquele que é Senhor da minha vida, aquele que é dono da minha vida, é Ele que é o meu pastor. Nada me faltará, nada. Aí ele vai dizer o que Deus faz. E mais, Deus me dá proteção. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, né, são o consolo, são instrumentos de defesa. Foi com o cajado, com o bordão, que Davi matou o leão. Não é isso? Sabe o que é o vale da sombra da morte no Salmo? Quando o animal vai passando pelo barranco para chegar nas águas, ele vai fazendo um vale, vai comendo aquela. E quando o rebanho chega nesse vale, as ovelhas passam quase que individualmente, porque não tem jeito de passar o rebanho de uma vez só. É exatamente nesse lugar em que a proteção é menor, é que o lobo vai atacar, que a fera vai atacar. Então, Davi está dizendo, mesmo que eu esteja em situação de perigo, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho a tua proteção. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui então está o segundo fato. Por onde eu andar, o tempo todo, em toda circunstância, eu estou seguro nas mãos de Deus. Eu estou certo, eu estou convicto disso. Nisso reside a minha confiança, porque eu acredito nisso, creio nisso, eu confio nisso. Então isso é conteúdo da minha fé. E o terceiro ponto é que eu espero o retorno de Cristo, ou então a redenção final. O texto de Atos já revela para os discípulos, por que vocês estão atônitos? Né? Esse mesmo Jesus que viste subir da mesma forma, voltará, né? Voltará. Ele foi levado do meio de vós para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, a volta de Jesus está prometida aqui. Como soberana é a palavra, porque Deus é soberano. E porque a palavra me revela, eu creio nisto. E se eu creio, eu confio nisso daí. Esse texto é mais longo, mas a gente sabe, de tanto ler, né, em enterro.
é o texto de Tessalonicenses. Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança, porque o Senhor mesmo, soada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro eles, depois nós seremos revestidos do corpo imortal, né? E então subiremos com Jesus, para estarmos com Ele para sempre. Olha, não tema a morte, é isso que o texto está dizendo. Havia uma grande perseguição na igreja de Tessalônica, quando Paulo escreveu essa carta, e muitos estavam morrendo, movidos pela fé, defensores da fé. Então Paulo os consola a respeito disso. Portanto, console uns aos outros com estas palavras: animem-se com essas palavras. Nós cremos na volta de Jesus, nós cremos na redenção final, quando Ele transformará a própria terra, nós teremos novos céus, nova terra, e habitaremos com o Senhor para sempre. Vocês sabem que hoje, enquanto nós estávamos cantando aqui, nós nos associamos à Igreja de Cristo, que já foi chamada, que está na sua presença, e eles, segundo o Apocalipse, louvam constantemente ao Senhor, e nós nos associamos a eles para glorificar o Senhor. É assim que eu creio. Andarei na presença de Deus, aguardando a volta de Jesus. Eu creio nisso. Então, concluindo, a fé me dá a certeza da salvação. A fé me assegura a presença de Cristo, de Deus, constantemente na minha vida. A fé me faz esperar confiantemente o dia da volta de Cristo. Por isso, viver pela fé é viver a certeza, nunca a dúvida. A segurança, nunca o desespero com amanhã. Viver pela fé é viver seguro, acreditando que tudo está no controle de Deus. Por isso o salmista recomenda: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Descanse no Senhor, espera nele, viva rompendo em fé. Que Deus nos abençoe.